Bem-vindos ao canal Ginecofórum. Hoje conversaremos sobre dor pélvica aguda feminina, um tema pouco prevalente nos ambulatórios, mas de extrema relevância em pronto atendimentos. A aula de hoje é importante não só para futuros ginecologistas, mas para também clínicos, cirurgiões e generalistas que trabalhem com atendimentos em urgência e emergência. Começaremos a aula de hoje com dois casos clínicos. O primeiro é de mulher jovem, 17 anos, menarca aos 13 anos, que inicia com dor em fossa ilíaca esquerda de início súbito e de forte intensidade. A dor alivia parcialmente ao deitar e ao uso de anti-inflamatório não esteroidal e agrava ao se movimentar, andar e subir escadas. Não tem sexarca e não utiliza contracepção hormonal. Caso clínico 2. Agora observem o caso 2, muito parecido, mas com etiologia diferente. Mulher jovem com 16 anos, menarca aos 12 anos, inicia com dor leve em mesogastro, que progride em algumas horas para a fossa ilíaca direita e aumento na intensidade da dor. A dor é constante, não cólica. Melhora parcialmente ao repouso e agrava ao andar ou subir escadas, sem melhora com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Tem sexarca e vida sexual ativa e utiliza contraceptivo hormonal oral combinado. Acompanha inapetência, náuseas, vômitos e febre de 38 graus Celsius. Observem que, embora os dois casos sejam parecidos, as etiologias são diferentes. Uma dessas situações não necessitará de cirurgia, enquanto a outra, apesar apenas de manejo clínico. Fique até o final da aula para descobrir o desfecho de cada caso. Essa aula é importante porque dor pélvica feminina aguda e subaguda é frequentemente uma queixa em pronto atendimentos. Pode ser uma emergência com risco de óbito, pode ser uma urgência com risco de morbidade, e erros no manejo diagnóstico são muito comuns. Esse é um dos cenários mais perigosos da ginecologia se você não tiver método. Os diagnósticos são tempo dependentes e nem sempre os exames clarificam a situação e o raciocínio salva órgão e vida. Dor pélvica aguda. Então vamos falar sobre conceitos. Dor pélvica aguda é aquela com duração inferior a 3 semanas. Dor subaguda é aquela com duração entre 3 semanas e 3 meses. Dor crônica é aquela com duração superior a 3 meses. Alguma variação de tempo pode ser vista conforme a fonte, podendo o conceito de dor pélvica crônica variar entre mais do que 3 ou 6 meses. Devemos sempre começar a abordagem indagando se o paciente está grávida ou se tem risco de estar gestando. Essa pergunta é a mais importante porque direciona o raciocínio para a pior hipótese diagnóstica, gravidez ectópica rota. Em seguida, devemos perguntar se a dor é de início súbito ou progressivo. Essa pergunta ajuda a diferenciar situações como gravidez ectópica e cisto lúteo hemorrágico de apendicite, por exemplo. Por último, devemos indagar se há sinais de choque ou infecção, pois ajuda ao mesmo tempo a estimar o risco de vida associado e direcionar a investigação a causas infecciosas. Essas 3 perguntas organizam todo o raciocínio. Regra de ouro. Essa é a parte mais importante da aula. Sempre pedir beta-HCG. Sempre. Mesmo que o paciente esteja usando contracepção, mesmo que a paciente tenha laqueadura ou o parceiro seja vasectomizado, mesmo que a paciente alegue estar no climatério. Esse exame pode salvar uma vida. Dor pélvica feminina aguda e subaguda com beta-HCG positivo é gravidez ectópica até que se prove o contrário. Gravidez ectópica rota representa risco real de morte. Diagnósticos diferenciais. Ao avaliarmos a lista de diagnósticos diferenciais de dor pélvica aguda e subaguda feminina, devemos primeiro focar em afastar as causas que são potenciais urgências e emergências. Em primeiro lugar, afastar a gestação ectópica rota. Na história, ajuda a avaliar se a história é de atraso menstrual, mas o principal é o exame de beta-HCG. Após afastar a gravidez ectópica, pensar nos outros diferenciais que também são urgências, como torção do pedículo ovariano, apendicite aguda e DIP com choque séptico, embora a DIP na maioria imensa das vezes é dor crônica e de longo prazo, o que não quer dizer que não possa agravar e evoluir com choque séptico. Em todas essas condições, o resultado do tratamento depende diretamente de quanto tempo levou até a paciente procurar atendimento, ser atendida e ter diagnosticado o problema. Quanto mais precoce, melhor o desfecho. Apenas após afastadas as causas de urgência e emergência, deve-se pensar nas causas não urgentes. Pode-se então fazer uma avaliação mais pormenorizada e com mais tranquilidade. Dentre as causas não urgentes, endometriose e DIP sem sepse dificilmente são causas de dor aguda, sendo mais frequentemente crônicas, no máximo subagudas. Como podemos observar, nem toda dor pélvica feminina tem causa ginecológica. Então esse próximo slide é sobre gestação ectópica rota. A clínica típica envolve atraso menstrual, mais comum na ausência de contracepção hormonal, mais comum em tabagistas, usuárias de DIU, portadoras de endometriose e pacientes com história prévia de infecções pélvicas, especialmente por clamídia. Costuma se apresentar com dor pélvica intensa por conta de hemoperitônio, que é a presença de sangue na pelve, e sangramento uterino por reação de Stella Arias, que corresponde à descamação endometrial por estímulo hormonal. Pode apresentar-se dentro de um espectro de nuances clínicas, desde dor leve que piora ao movimentar e pouco sangramento uterino até eventualmente quadro clássico de abdômen agudo com choque hipovolêmico. Nessas situações é potencialmente letal.
Por isso, esse é o primeiro diagnóstico a ser afastado e por esse motivo o beta-HCG compulsório é tão importante. Se você errar esse diagnóstico, você pode perder seu paciente. Não se engane, não é tão difícil errar. Esse diagnóstico pode ser facilmente confundido com abortamento em curso e o diagnóstico por imagem não é tão simples quanto parece ser à primeira vista. Torção do pedículo ovariano consiste na rotação ovariana com torção do pedículo vascular, resultando em isquemia e hipóxia. É uma urgência tempo-dependente, pois se operada rapidamente, o ovário pode muitas vezes ser preservado. Então, o tempo decorrido entre o evento e a resolução é muito determinante para o desfecho. A clínica típica consiste em dor súbita e intensa, não progressiva, na fossa ilíaca direita ou esquerda, a depender do lado afetado, normalmente sem febre, sem história de atraso menstrual, acompanhada de náuseas e vômitos e muitas vezes com sinal de abdômen agudo. Segue uma imagem interessante de ultrassom mostrando à esquerda um ovário normal, esse que está aqui, né? A gente vê lá os folículos, e à direita, né? O ovário edemaciado, certo? Ao Doppler ainda ali aparece algum fluxo, mas com muita frequência não se observa fluxo no ultrassom ao Doppler, então ele acaba sendo um exame interessante para auxiliar no diagnóstico da doença. Já a apendicite aguda não é uma causa ginecológica. A apresentação clássica da apendicite aguda consiste em dor progressiva e migratória, que surge na região periumbilical e depois migra para a fossa ilíaca direita, podendo estar acompanhada de febre baixa, normalmente sem atraso menstrual e frequentemente acompanhada de inapetência, vômitos e náusea por interrupção do peristaltismo intestinal, com sinais de abdômen agudo frequentemente. Também demanda intervenção rápida e aqui o tempo também é valioso. DIP é um caso à parte. Na imensa maioria das vezes o problema é crônico, progressivo e de instalação lenta e insidiosa, mas pode aparecer num pronto atendimento por agudização da doença. A clínica clássica é de dor de instalação lenta e progressiva por meses ou até anos, dor em todo o andar inferior da pelve, ou seja, hipogastro e fossas ilíacas, acompanhada de febre alta e outros sinais de choque séptico como taquicardia e hipotensão. A progressão do quadro é evidente, pode estar acompanhada de corrimento purulento, oriundo do colo uterino, dor à mobilização do colo e provas inflamatórias laboratoriais positivas. O diagnóstico é clínico e na maioria das vezes os exames de imagem não produzem achados, podendo eventualmente demonstrar massas inespecíficas que podem corresponder a abscessos pélvicos e por vezes até abdominais, incomuns com doença de curta duração, mas são mais comuns na doença de longa data não diagnosticada previamente. A DIP, quando acompanhada de sepse, constitui uma emergência com risco de vida. Segue uma imagem de ultrassom de abscesso tubovariano, o qual aparece como uma massa heterogênea inespecífica na pelve. Essa imagem que aparece aqui, né? Não é um ovário, né? Uma imagem que é vista fora do ovário, no geral tem um aspecto inespecífico. Segue agora a tabela comparativa, então, desses principais diagnósticos que nós comentamos até aqui, diagnósticos de urgência e emergência. Agora pause o vídeo, dê um print nessa tela e depois examine com cuidado a tabela comparativa dos principais diagnósticos diferenciais de urgência e emergência para dor pélvica feminina aguda. Agora vamos conversar sobre cisto lúteo hemorrágico roto. Consiste na ruptura da cápsula de corpo lúteo hemorrágico, com extravasamento de sangue e hemoperitônio, ou seja, deriva da ovulação. Pode apresentar-se dentro de um espectro clínico que vai desde quadros assintomáticos até situações que confundem com abdômen agudo. Não é incomum uma paciente ser submetida à laparotomia de emergência por suspeita de apendicite e no pré-operatório o diagnóstico ser de cisto lúteo hemorrágico roto, embora com a evolução dos exames de imagem isso tenha acontecido cada vez menos. A clínica mais comum consiste em pacientes sem uso de contracepção anovulatória apresentarem dor de início súbito, não progressivo, que melhora com o repouso ou com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, ou ainda desencadeada em período pós-coital. Mesmo com quadros clínicos intensos, costuma ser autolimitada, dura poucos dias na maioria das vezes, e o manejo consiste em tranquilizar a paciente, prover a analgesia adequada. ITU baixa. Ao contrário da ITU alta, não apresenta situação de potencial risco para a paciente, porém é uma das causas mais comuns de dor pélvica feminina aguda e subaguda. A clínica mais comum é de dor hipogástrica contínua, acompanhada de disúria, dor a urinar, polaciúria, aumento da frequência miccional, e nictúria, aumento da frequência noturna de micção, normalmente sem febre. Quando apresentar febre, devemos sempre considerar a possibilidade de infecção alta. O diagnóstico pode ser confirmado com o exame de EAS, parcial de urina, e urocultura, que é a mais sensível, normalmente não sendo necessária a realização de exame de imagem, apenas em situações de dúvida, diagnóstico ou refratariedade do problema. Nefrolitíase.
Essa é uma causa que frequentemente passa como assintomática, mas também é causa comum de visitas ao pronto atendimento. Ela pode causar sintomas agudos, principalmente quando há impactação de cálculos. Os sintomas eles podem ser ainda mais intensos se a impactação do cálculo ocorrer nas porções mais distais do ureter, podendo eventualmente ser confundido com apendicite aguda, torção ovariana e gravidez ectópica. A clínica clássica é dor unilateral, de início na região lombar, com irradiação infracostal, periumbilical e então genital. A dor costuma ser do tipo cólica e de forte intensidade, e normalmente não há história de atraso menstrual, com beta-HCG normalmente negativo. Febre também não costuma aparecer, mas se estiver presente, devemos considerar a possibilidade de infecções associadas. Ela pode ser uma urgência se a situação for de nefrolitíase obstrutiva. Sobre a endometriose, ela dificilmente aparece como sintoma agudo, sendo no máximo um sintoma subagudo. A clínica clássica envolve dismenorreia, cólica menstrual, dor cíclica agravada ou desencadeada pelo fluxo menstrual, dispareunia, dor durante o ato sexual e infertilidade. É agente mais presente em ambientes ambulatoriais, mas pode aparecer em pronto atendimento por sintomas intensos em casos ainda sem diagnóstico. Agora, temos aqui um fluxograma simplificado para coordenar a investigação. Então, uma mulher em idade fértil com dor pélvica aguda, o primeiro passo é sempre realizar o exame de beta-HCG. Se o beta-HCG vier positivo, se houver tempo hábil, devemos realizar um ultrassom transvaginal. Confirmado gravidez ectópica rota e o paciente estiver instável, considerar manejo cirúrgico imediato. Se não for rota e o paciente estiver estável, considerar a possibilidade de manejo clínico. Se não houver evidências de gestação ectópica ao ultrassom transvaginal, considerar as possibilidades de gestação tópica precoce, ou seja, ainda não aparece, mas está dentro do útero. Ectópica precoce ainda não aparece como gravidez ectópica porque ainda não tem tamanho suficiente para ser diagnosticada. Abortamento espontâneo e falso positivo de beta-HCG, que é incomum, é um exame bastante sensível, o beta-HCG é um exame também com bom valor preditivo negativo. Se o beta-HCG estiver negativo, avaliar o padrão da dor e aí orientar a propedêutica conforme suspeita clínica. Claro que esse fluxograma ele serve apenas para organizar o pensamento. Muitas vezes a situação clínica pode ser tão grave e dramática que não dá tempo de esperar para fazer exames ou aguardar o resultado. Numa situação, por exemplo, em que o paciente seja trazida já inconsciente em estado de choque, a ação médica deve ser imediata. Felizmente, na maioria dos casos, há tempo para realizar propedêutica adequada. Entretanto, deve-se sempre lembrar de primeiro checar o estado geral do paciente, seus sinais vitais, averiguar se está em estado de choque hipovolêmico ou séptico e manejar prontamente essas situações antes de iniciar investigação. O fluxograma de ação. Ao receber o paciente, então, primeiro nós devemos estabilizá-lo. Na sequência, promover analgesia e depois apenas investigar. Em situações de gravidez ectópica, torção de ovários e apendicite, avaliar cirurgia o mais breve possível. Avaliar a introdução de antibióticos se estivermos olhando para um caso de apendicite, DIP ou ITU. Considerar o manejo expectante se estivermos falando de uma gravidez ectópica não rota com paciente estável hemodinamicamente. Cisto luto hemorrágico, nefrolitíase não obstrutiva. Lembre-se, o tempo vale ouro, não atrase decisões críticas. Então vamos voltar agora ao caso clínico número 1. Agora que você já tem em mente o fluxograma diagnóstico, saberia resolver esse caso clínico número 1? Paciente jovem, sem sexarca, sem métodos anovulatórios de contracepção, faz exame de beta-HCG que está negativo. Como não tem sinais de instabilidade, é encaminhada para fazer ultrassom pélvico. Não pode fazer ultrassom transvaginal porque o paciente ainda não tem sexarca. Que mostra então um cisto de aspecto hemático, ou seja, conteúdo de aspecto sanguinolento no interior do ovário esquerdo. Nesse caso, como ela não usa métodos anovulatórios de contracepção, ela ovula periodicamente. Houve a ruptura do corpo lúteo com hemoperitônio, o que explica porque ela iniciou com dor súbita na fossa ilíaca esquerda, com melhora ao repouso e alívio parcial com anti-inflamatórios não esteroidais. Nesse caso específico, a paciente foi tranquilizada, orientada a utilizar analgésicos de horário e repetir o exame em ciclo subsequente, exame de ultrassom transvaginal, nos primeiros 10 dias do próximo ciclo. Essa repetição do exame ela serve para a gente afastar os endometriomas como diagnóstico diferencial. Já o caso clínico número 2, paciente jovem utilizando o método anovulatório de contracepção, referidor progressivo e migratória com sintomas associados, altamente suspeito o caso de apendicite aguda. O beta-HCG está negativo e o ultrassom abdominal realizado à beira de leito mostra inflamação e aumento de volume do apêndice secal. O paciente estava estável, então foi imediatamente encaminhada para a realização de apendicectomia.
Atenção aos alertas, os red flags, instabilidade hemodinâmica, beta-HCG positivo com dor ainda sem diagnóstico de gravidez ectópica, dor súbita e intensa, abdômen agudo e febre. Esses sinais não podem ser ignorados, deve-se ter atenção máxima ao se deparar com essas situações. Potenciais pitfalls, as armadilhas. Não caia nessas armadilhas. Esquecer de pedir beta-HCG. Não excluir torção ovariana com ultrassom Doppler. Ignorar ITU e apendicite como diferenciais. Deixar passar uma DIP por exames estarem normais. Esses são erros clássicos de provas e também da vida real. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, considere se inscrever no canal. Eu sou o professor Carlos Soares e esse é o canal Ginecofórum. Até a próxima.